empreendedor, empreendedora, que todos os dias, basicamente todos os dias, de uma forma direta ou indireta, faz acordos. E muitos desses acordos talvez nem estejam em contratos. E aí é que está o grande problema. Precisamos ou não precisamos falar sobre contratos? Mas para isso, eu trouxe autoridade, alguém que realmente entende do assunto, que é especialista na área. Eu vou aprender e eu tenho certeza que quem vai aprender também vai ser você. Nesse bate-papo que vai ser incrível com a doutora Liane Santos. Primeiro, obrigado pelo aceitar o convite. Muito obrigado. É uma honra para a gente recebê-la aqui, tá? Fique à vontade para começar aqui essa interação, porque eu sei que aqui vai varar a madrugada. Obrigado. Como é bom ser recebido por amigos, né? Que bom. Normalmente quando as pessoas pedem para eu falar sobre mim, a primeira coisa que eu gosto de falar é que eu sou cristã. E dentro dessa coisa de ser cristã, existe uma oração diária que eu faço, que eu sempre digo ao Senhor: Senhor, me apresente aos seus amigos. Ah, que legal. Senhor, me bote sentado à mesa dos seus amigos. E aí é muito feliz estar sentada na mesa de um amigo, né? Aí a oração seria: Senhor, olha aqui o meu amigo. Quero te apresentar um amigo. Obrigado, Muito bom estar aqui com obrigado. você. Mas para começar tem que ter um acordo, né? Todo acordo tem que ter um contrato. Então, para a gente bater esse papo, ela precisa me passar 2 chocolates, tá? Que é o Caribe e o de coco, por favor. Faz parte do nosso acordo. Então, ó, já começamos falando sobre acordo, né? Esse acordo quase foi desviado, mas foi salvo, tá? Então tá aqui, Sem chocolates que eu gosto, chocolate, né? sem gravação. Sem chocolate, sem gravação. Quem é Liane Santos? Onde Liane nasceu? Vamos falar um pouco, vamos fofocar, fazer uma fofoca sobre você? Vamos lá. Bora lá? Essas são as melhores. Ah, que bom. Eu nasci aqui em Ilhéus. Como eu tinha começado, Liane, eu acho que eu posso definir em 3 coisas: cristã, apaixonada pelo Senhor; Liane, neta, filha, irmã, tia, madrinha, apaixonada pela família; e Liane, advogada, apaixonada e com uma certeza de que fez a melhor escolha profissional, porque hoje eu posso dizer que eu vivo do que eu amo fazer. Vamos lá. Já que estamos falando sobre advogada, Liane ainda, vamos voltar um pouquinho, Liane na infância, aqui em Ilhéus. Já advogava causas da família, era aquela pessoa que queria os direitos, porque normalmente advogado começa de berço, né? Já era essa pessoa assim, voltada para buscar a justiça, como é isso? Não, eu nunca fui aquela pessoa, tipo, de bandeiras, de causas, de brigas, Sim, só pela família. Pela sim. família sempre. Mas, de forma geral, assim, a coisa do. Na verdade, até hoje, eu não sou muito de briga. Eu sou muito curiosa. Eu carrego comigo uma mente curiosa. E aí, dentro dessa curiosidade, na verdade, vão surgindo embasamento. Por quê? Porque eu fui criada, aí a gente vai lá para a infância, Sim. eu fui criada por uma mãe professora e eu era muito questionadora. Então tinha aquela coisa do não. Minha mãe tinha não como resposta. Mas por que não? Ali até perdi o sentido que eu tinha pedido. Mas eu queria a explicação do porquê não. Às vezes ela me explicava, às vezes ela dizia não, porque não, não, porque eu sou sua mãe. E ponto final. E por final, Sentença dada, não tinha como recorrer, desse jeito. não tinha um Trânsito julgado. do julgado. Escola pública, como foi sua infância desde o começo? Foi escola particular? Como é que foi seu dia a dia, sua rotina na infância? Eu estudei a vida inteira em escola particular. Escola Eu fui particular. criada por duas mulheres fantásticas. Uma professora, uma auxiliar administrativa, de repartição pública federal. E eu estudei a vida inteira em escola particular. Eu sou a caçula de 3 filhos, meus irmãos não. Meus irmãos ainda estudaram em escola pública, mas eu estudei em escola particular até a formação acadêmica mesmo. O nível superior eu fiz em instituição privada. Então, nós já temos aqui um diferencial, né? Sim. Que é
eu sei que o conceito não levanta bandeira, mas acho que é pertinente talvez tocar esse assunto, uma pessoa negra, né, uma mulher negra, que já por ser mulher já encontra dificuldades, vamos falar sobre isso, e estudar em uma escola particular. Você já teve, nessa fase, já demonstrava algum... Como é que posso dizer? Chama de hoje de bullying, né? Ou racismo. Você passou por isso na sua infância? Como é que você lidava com isso? Notou alguma diferença? Hoje, na verdade, na vida adulta, eu percebi que algumas coisas aconteceram sim, mas quando eu era criança não houve assim nenhum. Eu não tive vivências que naquele momento minha família, de repente, teve que. Aquele levante com relação a essa questão de racismo. Agora sim, vivi coisas, por exemplo, eu estudei e como eu sempre estudei em escola particular, eu já tive o momento de ser a única negra da escola. Mas também não tive problemas com relação a isso. Tipo, não fui maltratada, não fui tratada diferente, não tenho esse histórico. Os históricos que eu tenho da infância relacionada a essa questão racial são até um pouco engraçados, né? Se tivesse graça com essa coisa de racismo. Mas a graça vem ao olho de quem vê. Né? Às vezes. Fique à vontade. Às vezes, nem sempre. Mas assim, na adolescência eu vivi uma situação, eu estudava numa escola e usava farda, né? E quando a gente é adolescente, tudo que a gente quer, até hoje, na verdade, eu não consigo entender isso, mas tudo que a gente quer é ir para a escola sem farda. Né? Aquele dia que você pode ir para a escola sem farda. E aí tinha feira de ciências na escola, e era o dia que podia ir sem farda, porque você ia arrumar o stand. E minha irmã tinha uma blusa 100% negra. Teve uma época que aqui na Bahia, né, tinha muito essa blusa. Minha irmã tinha uma blusa dessa. Aí ela me pediu emprestado e fui para a escola com essa blusa, porque eu achava a blusa o máximo. E quando eu cheguei na escola, quando eu entrei na sala, um colega de sala virou para mim e falou assim, você não devia estar com essa blusa. Aí eu parei, olhei assim e falei... Oi, boa tarde e tal, e aí? Aí ele, porque... Eu falei, mas o que foi que aconteceu? E aí gerou uma celeuma na sala, toda uma questão. E no frigir dos ovos, ele disse que eu não era negra, então eu não podia usar uma blusa 100% negra. E eu ficava assim, eu dizia, mas meu pai é negro, minha mãe é negra. Aonde eu não sou negra? Não tô entendendo. Eu também tô sem entender até agora. Mas assim, levando numa boa. Até o momento em que ele falou assim, não, porque você é da mesma cor que eu. Aí na hora eu entendi. Não era eu que não era negra, ele que não queria ser negro. E aí na mesma hora eu disse a ele, eu falei, não, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente pode ter só a cor parecida. Fique tranquilo. Eu sou 100% negra e você não é. Você não precisa ser negro para que eu seja. Sim. Tá tudo certo, bora arrumar nossa sala, o tempo vai acabar e a gente tem muita coisa para fazer. Você sempre lidou bem, então sempre lidou bem com isso aí, sempre conseguiu... Eu acho que é uma questão de criação, Salatiel. Eu recebi uma criação muito respeitosa. Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente respeitosa. Eu respeito o limite do outro, respeito o espaço do outro. Eu tenho um cuidado muito grande para não invadir o outro. E eu acho que naquele momento foi muito sobre isso. Sim. Sabe? Ele não queria e ele estava no direito dele, né? Hoje a gente vive aí a autodeclaração, então as pessoas se autodeclaram negras ou não. A gente não pode citar o exemplo do prefeito de Salvador. Então... Vamos deixar isso pra lá. Então, se ele não queria ser negro, tava tudo certo. Ele queria ser negro. Né? Ele só tinha que respeitar que eu era, que eu sou, que eu... Então, desse jeito. Quando Liane decidiu ser advogada, em que fase da vida você disse, não, direito, é isso que eu quero, como foi essa escolha, por quê? Criança. Quando eu era criança, eu, na verdade, queria ser médica. Aí cresci um pouquinho, aí assisti uma série, passava uma série na TV sobre médicos, e aí eu comecei a ver os médicos mexendo, negócio de cirurgia, eu falei, acho que isso aí não dá pra mim, não. Aí passei, vamos dizer que houve um hiato no sonho. Sim. Aí uma vez minha avó me perguntou, e aí, agora?
Aí eu já adolescente, assim, acho que com uns 13 anos, falei para ela, acho que eu quero ser advogada. Aí ela, por quê? Eu falei, não sei, a gente vai descobrindo aí. E realmente foi, o tempo foi passando e eu mantive isso. E quando chegou o momento de curso nível superior, era isso que eu sabia que eu queria. Só que assim, eu não sabia... Hoje eu tenho consciência de que eu acho que eu não sabia o que eu queria com o direito, mas eu queria o direito. Porque o direito é bem amplo, né? Nossa, e quando a gente está fora da faculdade, a gente não tem noção do leque que se abre quando você estuda direito, né? O direito, ele dá milhões de possibilidades. Milhões, milhões, milhões de possibilidades. E essa é a melhor parte dele, diga-se de passagem. Você chega na faculdade, diante dessas milhões de oportunidades, de possibilidades, e aí decide trabalhar na área de contratos. Não, os Não, contratos vêm foi depois? muito tempo depois. Então, como foi a primeira escolha dentro do direito? Cara, quando eu entrei na faculdade de Direito, o meu sonho era ser delegada da Polícia Federal. Eita, olha só. Eu sonhava com isso. Eu não sabia. Eu imaginava levar as crianças no carro da Polícia Federal para a escola. Entendi, peraí. Né? Porque se você é policial, se você fosse policial federal, se você fosse delegado da Polícia Federal, você um dia não ia levar seus filhos para a escola. Os filhos, pensei que É passar na isso. rua e fazer de... Não, levar as crianças para a escola. Eu já imaginei a cena, você os parando filhos, o carro os sobrinhos, não, assim, calma. Todo mundo ia correr. Calma, não é para dar carona, não. Não pode, sim. Só porque não pode, senão eu dava. E aí, quando eu entrei na faculdade, a ideia era essa. Só que bem no início mesmo do curso, eu cheguei a estagiar, a conhecer uma delegacia. E como eu falei, eu sou muito família. E quando eu entrei eu tenho 2 sobrinhos, quando eu entrei na faculdade, meu primeiro sobrinho nasceu. E aí eu ficava pensando, né? Eu falava assim, essa coisa de algumas áreas do direito, você tem que ter muito cuidado, porque são escolhas, quer dizer, eu resolvi ter esse cuidado, né? São escolhas individuais, mas a gente tem que ter cuidado com até onde a minha escolha vai afetar a vida dos meus. E eu entendi que essa coisa de polícia podia influenciar, porque, assim, moramos no interior, por mais que hoje a gente veja muita violência por aqui, né? Ainda temos uma certa qualidade de vida. Sim. E há anos atrás tínhamos muito mais qualidade de vida. Perfeito. Então eu comecei a repensar. Foi nesse ponto, exatamente, foi por conta da questão de família. Eu pensava assim, eu falava, eu vou ser muito feliz como delegada da Polícia Federal, mas, tipo, se um dia alguém pegar eles, tocar neles, fizer alguma coisa neles para se vingar, minha vida também acaba ali. Aí eu falei, não quero mais ser delegada da Polícia Federal. Mas continuava amando o direito. Quanto mais eu estudava direito, mais eu gostava do direito. Eu formei. Aí eu vivi um hiato jurídico, né, que as pessoas falam. Eu demorei muito para passar na prova da OAB. Eu carreguei muitas reprovações. E eu costumo dizer que nesse período nasceu a Liane empreendedora. Porque a mente que não para. Eu trabalhei com várias coisas nesse período. E estudava e não conseguia passar e ia trabalhando. Então, assim, eu fui professora de empreendedorismo nesse período. Eu dava aula de Fundamental 2, ensino médio, sobre empreendedorismo, enquanto eu estudava para a prova da OAB. E quando eu passei na prova da OAB, aí existia uma máxima. Na verdade, quando eu formei em Direito, existe uma máxima que todo mundo que está na faculdade de Direito escuta. Mas hoje existem milhões de faculdades de Direito, então o mercado está saturado, então quando você formar, você não tem o que fazer. São muitos advogados. Nunca acreditei nisso. E aí, quando eu passei na prova da OAB, aí eu era professora. Eu dava aula de empreendedorismo. E a minha irmã sempre falava para mim, dizia, você precisa entender que hoje, com a carteira da OAB, você é uma advogada que dá aula. Você não é uma professora que advoga. Sim. Existe uma diferença nisso. Boa. E você precisa, vamos dizer, virar essa chave, porque você passou um tempo que você era só professora, porque não tinha carteira.
E aí as coisas foram acontecendo. Mas assim, eu advogava, acho que como a grande maioria, logo quando eu peguei a carteira, eu advoguei de forma geral. Então, a pessoa que chegava e dizia, você sabe resolver isso? Eu sei. Porque assim, tem coisas que são muito específicas, tipo crime, mas tem outras coisas que você, por ser operador de direito, você consegue resolver. E aí eu comecei a trabalhar como advogada muito nesse aspecto. Anos depois veio a pandemia. Com a pandemia, nós tivemos uma tragédia familiar, perdemos minha avó. Todo mundo preso dentro de casa, dos ensinamentos que nossa família trouxe para mim, para os meus irmãos, eu e minha irmã resolvemos que nós íamos estudar, porque assim, nós estávamos numa situação privilegiada no aspecto financeiro. Todo mundo na pandemia que trabalhava de carteira assinada, né, como se fala, Sim. inevitavelmente viveu uma situação razoável, porque você estava preso em casa, mas você tinha o seu salário. A gente sabe que, né, várias pessoas passaram por situações bem complexas. E nós tínhamos, eu tinha carteira assinada, ela tinha também, e aí, vamos estudar? Vamos. Aí ela resolveu fazer uma especialização e eu resolvi, procurando lá alguma outra coisa, resolvi fazer uma especialização em direito digital. E aí, com o direito digital, veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando eu estudei direito digital, eu estudei a Lei Geral de Proteção de Dados, eu montei um plano de negócios. Eu queria adequar as empresas, eu queria apresentar a Lei Geral de Proteção de Dados para a nossa região. Só que, como advogada, eu não podia prospectar da forma que comercialmente nós fazemos. Essa regra da OAB. É completamente diferente, código de ética e tal. E aí, quando a pandemia estava acabando, eu falei, eu vou abrir uma agência para trabalhar com LGPD, com Lei Geral de Proteção de Dados. E surge agora Aí surge agora Soluções Empresariais. Por que agora? Porque era naquele momento, eu sentei na frente do computador e pensei, como eu vou vender o serviço que eu acabei de empacotar? Entendi. E aí eu abri agora. Quando você fala sobre o Conselho de Ética ou a ética da OAB de não permitir, né, não pode um advogado prospectar cliente, é isso? Não é Como que é a que gente funciona? não é que a gente não possa prospectar clientes. Eu até estava conversando há pouco sobre isso. Existe uma maneira específica. Nós temos as nossas limitações, né? Como na maioria das profissões existem, né? Na área da saúde, as pessoas também têm suas limitações, aquela coisa do pode ou não pode postar o antes ou depois, o nutricionista, pode ou não pode postar o antes ou depois e tal. Então, assim, no mundo jurídico, nós temos as limitações com relação a essa questão do marketing jurídico. Ou, talvez, hoje possa até se falar sobre um marketing específico. Existe um marketing específico. E esse marketing específico, a parte de prospecção, ela é bem, vamos dizer assim, minuciosa. Então, vamos dizer, essa coisa do bater na porta e de porta em porta, o advogado não faz. Eu não vou de porta em porta entregando o meu cartão. Entendi. E aí foi nesse aspecto, porque assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, os projetos de adequação relacionados, você adequar uma empresa, você prestar um serviço relacionado a essa questão da proteção de dados, não é preso ao advogado. Qualquer pessoa que estude sobre, que se prepare, que saiba, ela pode trabalhar com relação a isso. Aí foi nesse aspecto que eu pensei. Eu saio da coisa do advogada, eu, a partir de agora, vou ser empresária. Sim. E aí eu consigo bater nas portas, eu consigo vender como todo mundo vende. Qual foi o maior desafio nesse momento, quando você decide voltar a empreender? Na verdade, foi retomar a vida, porque, como eu falei, né, a minha família, nós tínhamos vivido uma tragédia, então, na verdade, essa coisa do
estudado, fazer uma nova especialização. Eu já tinha especialização na área de gestão, eu já tinha 2 especializações na área jurídica. Foi muito mais para ocupar o tempo, ocupar a cabeça, ocupar... E quando eu monto a agência, é como se naquele momento eu tinha que abrir a porta e sair. E isso era muito difícil sempre. Não sair de casa, voltar para casa era sempre muito difícil. Então, sempre que eu tinha que sair, eu ficava pensando na hora que eu tinha que voltar. Esse foi o maior desafio. Porque eu queria fazer tudo como a agência era digital, ainda Sim. funciona de forma digital. Eu queria fazer tudo de forma digital, eu não queria sair. Entendi. Por que essa área, quando você é especialista em contratos, por que você escolheu essa área? Você viu a necessidade do mercado? Como foi que você escolheu essa área? Ou foi por aptidão pessoal? Como é que funcionou essa escolha? Essa parte de contratos, ela vem justamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, com trabalhar com a LGPD. Quando eu comecei a trabalhar com a LGPD, eu vendia o serviço LGPD, as pessoas me procuravam pela LGPD e, enquanto operadora do direito, eu percebia esse déficit com relação a contrato. Principalmente a entender como funciona as questões contratuais na nossa vida e no nosso dia a dia. E quando eu ia trabalhar essa questão da LGPD, as pessoas buscavam sempre que os contratos, que os documentos, eles estivessem sempre adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu, enquanto operadora do direito, entendia que toda a documentação ela tinha que estar adequada a toda a legislação vigente, Sim. não só aquela questão da proteção de dados. Então, assim, enquanto especialista em direito digital, enquanto especialista em direito imobiliário, eu entendia que tinham outras vertentes que precisavam ser suscitadas e principalmente entendidas dentro daquelas relações. E aí foi que surgiu um serviço que hoje é o carro-chefe da Agora Soluções Empresariais, que é o nosso serviço dentro do Clube de Negócios, que é a elaboração e gerenciamento de contratos. Porque eu entendi que dentro desse serviço eu conseguia levar um serviço jurídico que as pessoas acreditavam que não poderiam ter no aspecto financeiro, que não cabia no orçamento delas, para profissionais liberais, para pequenos, para médios empresários, porque o que a gente precisa, na verdade, é que as pessoas entendam que você precisa entender sobre o contrato, sobre a utilização do contrato, sobre o quanto os contratos, os acordos comerciais, eles precisam ser bons para mim e para o meu cliente. Isso melhora a nossa relação. Né? Porque as pessoas têm uma máxima de que a burocracia, quanto mais você burocratizar, mais você afasta o outro. Então, eu não consigo vender. Se eu burocratizo muito a venda do chocolate, aí você não compra mais o chocolate na minha mão. Entendi. Eu já tenho uma visão de que se você demonstra o quanto é seguro comprar o chocolate na minha mão, dificilmente você vai comprar chocolate em outro lugar. Fazer contratos, quando está falando de contratos empresariais, qual a empresa, para qual o empreendedor, na hora que ele começa a empreender, ele já precisa ter conhecimento sobre isso? Agora, Soluções, ela atende ou apenas, sei lá, médio, grande empresário, empreendedor, empresário? Não. Qual conselho você daria para a gente já para começar assim, olha, você quer começar, você precisa, ou você vai começar, você não precisa? Explica para a gente sobre isso. A primeira coisa sobre contrato que as pessoas precisam entender é que contrato não se resume a um pedaço de papel assinado. Então, quando nós classificamos os contratos, se você joga no Google, né, classificação dos contratos, você vai ver lá que tem contrato verbal e contrato escrito. Então, o acordo que eu faço verbalmente com você é um contrato. E ele gera obrigação. Ele gera obrigação para mim, ele gera obrigação para você. Se eu digo ok numa proposta, é a assinatura de um contrato já. E tem uma história que aconteceu ano passado. Esse chocolate para começar esse papo aqui, ó. Bate a calma. E tem uma história que aconteceu ano passado sobre no agronegócio, fora do país, fora do Brasil, em que
uma mensagem no WhatsApp foi respondida com um legal e depois, judicialmente, aquele legal foi encarado como um aceite contratual. Apaguem a letra O e a letra OK e o legalzinho do seu WhatsApp. Ou Apaguem. utilize com cuidado. Melhor. É melhor Pronto. utilizar com cuidado. Como utilizar com cuidado? Ler o contrato direito. Exatamente. É você dar a devida atenção às negociações que estão sendo feitas. Então, assim, essa coisa de... vamos falar de moda. Já saiu de moda assinar sem ler. Não é legal, não é bonito. Não te dá nenhum tipo de status. Então, tudo que você assina, você precisa ler. E você precisa questionar, e você precisa entender. Então, contrato, matrícula escolar, você precisa ler, você precisa entender. Coisas simples, coisas bobas. Então, por exemplo, contrato de escola, quando você vai matricular seu filho na escola. Você precisa entender que ali você está comprando um serviço, vou chutar um valor, tá, gente? Sim. Pelo amor de Deus. Você está comprando um serviço que custa 20 mil reais. Então, você está se comprometendo a pagar 20 mil reais. Aí, essa coisa de mensalidade é a instituição que está te dando a possibilidade de pagar aqueles 20 mil reais em tantas parcelas de X valor. Ele não está assinando a mensalidade, ele está assinando o valor total. Entende? Então, no início do ano, você se compromete com 20 mil reais. Você não está se comprometendo com 800, com 1.500 mensais. Perfeito. E isso está no contrato. E isso está em todos os contratos de todas as escolas. Então, aquela coisa do, mas é meu horário de almoço, eu estou com muita pressa e aí eu só vim mesmo assinar o contrato e pegar o carnê. Não, eu sei que a vida é corrida e é difícil, mas a gente precisa parar, ir na escola, ler o contrato, entender, questionar e aí sim assinar. Nesse entendimento seu, é possível, ou melhor, é legal, essa é a palavra certa, existe alguma legalidade na lei que permita, por exemplo, que esse contrato seja enviado para a pessoa, tipo, a pessoa pode dizer, não, eu quero 2 dias antes esse contrato e aí depois de 2 dias eu vou lá assinar. Ou obrigatoriamente tem que se assinar no estabelecimento na qual, na escola, por exemplo, ou no banco. Porque você falou da vida corrida. Então, dificilmente você vai pegar aquele contrato de banco que é uma bíblia, né? Você sempre faz esse comentário. É uma bíblia. O contrato de banco é uma bíblia. E as letras, sem falar que as letras são miúdas. Acho que também, não sei se tem regra. Desculpa, se tem regra para que isso seja uma letra pelo menos tamanho 12, fonte tamanho 12. Porque lá tem umas fontes que é tamanho 3, 2, 1, sei lá. Então, tipo, a gente chega ali em cima da hora, normalmente já existe todo aquele clima do atendimento, porque precisa atender outra pessoa, vem ali 20 páginas, 30 páginas, 40 páginas para assinar. Isso pode ser encaminhado antes, o consumidor pode pedir esse contrato antes e depois só ir lá assinar? Como é que funciona? Sim. Sabe aquela máxima? Vamos sair do mundo jurídico. Vamos conversar sem o juridiquês. Sabe aquela máxima do o combinado não sai caro para ninguém? Sim. Isso serve para tudo. Então, você vai falar com o seu gerente. Olha, eu queria ter a possibilidade de ter o contrato em mãos, porque eu quero ler, mas eu não tenho como ler agora. Eu posso levar para ler e trazer assinado? Se ele tiver essa possibilidade, te der essa possibilidade, você faz. Se ele não der, aí eu também vou falar uma outra coisa para você que eu aprendi na minha casa. Banco, mercado, são lugares que a gente só vai quando a gente tem tempo. Então, a gente precisa tirar um tempo para ir lá. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar aquele serviço te esperando para te atender. Então, se o seu gerente virar para você e disser assim, não, você não pode levar o seu contrato para casa, você tem que ler aqui e assinar aqui. Aí você diz a ele, então vamos fazer o seguinte, suspende a negociação, eu tenho que voltar para o trabalho, eu vou ver um dia que eu possa vir com calma, para que eu possa ler e que eu possa assinar. Um sábado.
Sábado ou domingo. Aí você quer um banco só para você, que abra aos sábados para você poder. Mas observe, o banco se negar a enviar essa cópia com antecedência e você chegar lá para poder fazer a assinatura. O banco, ele começa a pressionar pelo tempo de você... Porque você precisa ler, assinar. Não às vezes não tem um termo... Que eu também acho que os contratos deviam ter um termo mais facilitado, sabe? Mas tem muito juridiquês ali também. Tem muita sigla. Tem regras para isso? Como é que funciona? Então, vou te falar sobre o meu serviço, sobre a minha, isso a que eu minha quero. experiência com relação a Mais um chocolate, tô ficando nervoso. a minha experiência com relação a contratos. Primeiro, a sua primeira pergunta, né, com relação se o banco se negasse, sabe, lá no início da nossa conversa, as pessoas precisam entender o que é o contrato. O contrato, ele é um acordo de vontades, ele é bilateral. Então, ele tem a minha vontade e a sua vontade. Se você para pensar, quando você diz assim, eu vou solicitar, aí ele envia o contrato e aí 2 dias antes eu leio para poder eu ir assinar. Mas e a parte da negociação? Porque tudo bem, o contrato do bancário, que é o que você quer discutir, ele tem cláusulas que já estão lá prontas. Mas o seu pedido não está pronto. Você vai no banco fazer. Então, quando você vai ao banco, você vai pedir um empréstimo. Você vai abrir uma conta. Você vai solicitar um cartão de crédito. Você vai... Então, você precisa ir lá, porque você precisa dizer o que você quer contratar, dos serviços que tem ali. É o seguro, é financiar um carro, é financiar uma casa. Então, é necessário essa conversa para que eu diga para você, não, eu tenho isso para te oferecer, ou não, eu não tenho isso para te oferecer. É possível, dentro da Agora Soluções, por exemplo, eu vou lá na empresa, vou no banco, vamos seguir o exemplo do banco, para financiar uma casa. E aí, negocio, faço o primeiro processo de negociação, ele gera o contrato. E aí eu posso dizer assim, não, encaminha para Agora Soluções, que é a empresa que cuida dessa parte, é o meu jurídico, olha que coisa legal, o meu jurídico, que é o meu jurídico mesmo. Deixar bem claro isso. E você vai analisar esse contrato, vai sentar com o seu cliente, com a cliente da Agora Soluções e vai dizer, olha, cuidado com essa cláusula, isso aqui talvez não seja interessante. Como é que funciona? A Agora faz esse tipo de atendimento? Fazemos dentro desse serviço de elaboração e gestão de contratos. Nós elaboramos contratos individualizados, que aí era a segunda parte do que você tinha dito antes, com relação ao juridiquês, né, aos termos utilizados. Os contratos que nós elaboramos na Agora são contratos que eu costumo dizer assim, nós buscamos que o contrato tenha a sua cara. Então, eu quero que o seu cliente, quando leia o contrato, ele tenha a sensação de que ele está conversando com você. E ele lembre daquela conversa onde ele está comprando o serviço ou ele está comprando o produto. Só que esse contrato ele não vai ser 100% assim. Porque existem as cláusulas em que serão necessárias. Sabe aquela coisa do ele é adequado à Lei Geral de Proteção de Dados e a toda a legislação vigente referente à sua atuação profissional. Sim. Então, vão existir cláusulas que elas realmente precisam ser as que você chama de chata, feias, horríveis. Mas ele não precisa ser 100% assim. E a intenção de um contrato individualizado é justamente isso. É aquele contrato em que como eu tenho a sensação de estar revivendo aquela conversa que eu tive com você quando você veio me oferecer o serviço, aí as outras cláusulas eu tolere ler também com atenção. Que bom. E aí sim, nós podemos, nós temos esse serviço que é o de acompanhar de acompanhar o nosso cliente para estar junto com ele, analisando o contrato e dizendo a ele o que é interessante ou não para ele naquele momento. Porque o que a gente precisa entender é que, assim, sempre vai existir uma instituição bancária, sempre vai existir uma imobiliária, sempre vai existir um empresário que está ofertando o que cabe para mim. Às vezes, o outro serviço, o outro produto não me cabe.
seja pelo valor, seja pela qualidade, seja pela localização, seja porque não é o que eu quero. Aí você parte para outro. É legal a renovação automática do contrato? Se tiver no contrato, sim. A lei permite. Se tiver no contrato, sim. Por Você quanto não tempo? pode. Ou É uma determinação feita, tem que estar no contrato? negociada. Negociada. Entendi. Porque assim, às vezes acontece o caso de. Já aconteceu o caso, inclusive, já presenciei casos, na verdade, de pessoas que o contrato foi renovado automaticamente e essa pessoa não se deu conta que ali, quando permite a renovação automática, também tem ajustes. Por exemplo, o aluguel tem seu ajuste, né? Sim. Tudo que tem a parte financeira, ela vai ter ajuste anualmente. Então isso é legal. Automático, mesmo que você não vá lá e autorize, se você não for autorizar, ou melhor, cancelar o contrato, renegociar uma nova, ele automaticamente já Não, o que eu pode estou ser. dizendo a você é que se tiver uma cláusula no contrato Sim. que diga, normalmente ela vai vir da seguinte forma: no silêncio das partes, esse instrumento é renovado de forma automática e aí normalmente ali já vai vir dizendo se vai ter um reajuste, se não vai ter, se pelo mesmo período ou não. Mas assinou, tá assinado. É porque se entende que se você assinou o contrato, você leu e você está de acordo. Bora pegar aqui um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos. Em 2018 ela foi sancionada, né? Sim. A Lei 13.709, mas ela entrou em vigor em 2020. 2020. O quanto isso mudou a rotina de um empreendedor, de um empresário? Quanto foi importante? São questões bem distintas, Sim, né? eu passo logo adulto, assim. Mudar a rotina e ser importante. Ela tem uma importância absurda, vamos dizer assim, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz uma obrigação, vamos dizer, ao nosso mundo econômico, de forma geral. Todo mundo que trabalha com dados tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Quando falamos com relação à rotina, algumas pessoas, vamos dizer, trouxeram isso para a sua realidade e outras ainda resistem. Mas quando você fala de rotina é muito interessante porque é justamente isso, né? No início você toma um susto, você se aborrece que você está sendo obrigado, você toma um susto, mas depois, quando você traz para a rotina, você, além de entender a importância, já está na rotina. Entendi. E aí fica mais fácil de se viver. Eu sempre falo, quando eu falo da Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre trago o exemplo do imposto de renda. Ninguém gosta do imposto de renda. Só Leão. Né? Mas todo mundo declara. E quando você declara, principalmente nós, empresários, quando nós declaramos, nós só queremos, vamos dizer assim, andar ou sentar com quem declara. Sim. Porque eu não vou declarar e depois viver um escândalo ou viver as consequências do amiguinho que não declarou. Perfeito. A mesma coisa ainda tem a parte da restituição, que eu acho muito engraçado, que as pessoas ficam muito felizes no dia da restituição do imposto de renda, né, como se aquilo fosse um presente. Olha o nome, restituição. Sim. Mas tudo bem. Ainda canto da igreja, né? A lei... quero de volta o que é meu. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Sim, nada de não errado. não é um presente. O problema é que a gente tem aquela visão do presente. Ai, Não. minha restituição caiu. É um dinheiro extra. Não, você já pagou lá. Então, aí eu sempre trago esse exemplo nesse aspecto. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala de rotina, a principal mudança que vem e que realmente precisa vir para a sua empresa é essa. Depois que você se adequa, ou dentro do processo de adequação, você precisa comunicar
ao seu entorno, aos seus fornecedores, aos seus parceiros, aos seus funcionários. Eles precisam viver essa adequação junto com você, porque depois que você tiver adequado, as pessoas precisam entender que cada um vai ser responsabilizado na medida do cuidado que teve ou que não teve, da obrigação que está sendo cumprida ou não. Entendi. Quando a gente fala dados, as pessoas normalmente vêm na cabeça aí RG, CPF, Sim. CNPJ, mas o que seriam esses dados, ou quais seriam esses dados que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz assim, não, precisa ser isso aqui. Todos os dados, ponto. Tá, Liane, como assim todos os dados? Vou dar 2 classificações: dados sensíveis, dados pessoais e dados sensíveis. Dados sensíveis a lei. Você não gosta muito de lei, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem coisas que eu acho linda, né? Eu, operadora do direito, acho lindo. Então, assim, ela tem um artigo onde ela traz todos os conceitos que você precisa saber e entender para que você consiga ler a lei e entender o que a lei está te dizendo, o que a lei está te pedindo, o que está sendo solicitado ou obrigado ali. E aí ela vai trazer dados sensíveis, né, dados pessoais e dados sensíveis. Então, os dados sensíveis são os dados relacionados, por exemplo, à sua imagem. Então, fotos, vídeos. Os dados pessoais são dados que conseguem te levar você a ser identificado. Entendi. Então, sem dizer o seu nome, entende? Então quer dizer que a imagem de alguém, a voz também, É um dado sensível. é um dado sensível. Sim. E isso precisa ficar claro só em pontos particulares ou em pontos públicos também? Como é que funciona? Isso traz Uma discussão ampla. Isso traz uma discussão muito, 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 muito ampla. Vamos a um exemplo. Condomínio, área comum, Sim. câmeras, aplicativo, todo mundo tem acesso. E aí? E aí? Foi Aí vou botar autorizado? um E contrato, aí? tem que Foi, assinar? foi autorizado? Não foi autorizado? No meu condomínio tem câmeras. Então, no contrato que eu assinei lá, eu preciso deixar claro que eu autorizo ou não autorizo a minha imagem para que todos vejam a partir do aplicativo do condomínio. E vai muito além, né? Porque nós precisamos entender que tipo de imagem é essa? Por que essa imagem? Quem vai ter acesso? Quem vai ter acesso? Você é condômino, o funcionário não é condômino, mas o funcionário estava no horário de trabalho e ele também teve acesso e vazou, não vazou, de onde vazou. Tem que ficar guardado durante um tempo alguns dados. Sim. Qual o prazo? Ou tem varia de dados para dados? Vai variar tanto com relação a que dado como a que área. Por exemplo, hoje eu trabalho com marketing digital, uma das áreas. No marketing digital, essa coisa de guardar, isso é algo que existe uma legislação específica, mas essa legislação silencia com relação ao tempo. Então, criou-se uma máxima entre os profissionais. Então, isso é muito relativo. Mas, sim, isso precisa estar determinado nos contratos por quanto tempo vai ficar armazenado e como vai ser armazenado, principalmente. Entendi. Acontece alguns casos aqui na TI TV, que é o seguinte, a gente já está fazendo reportagem, estamos entrevistando você, e passa a Anne, tá ali, nossa colaboradora, gente boa demais, ela passou. Só que a imagem dela foi captada. Ela simplesmente passou. A gente estava entrevistando aqui você, enquadramento da câmera em você. E aí depois, o exemplo que eu estou citando, a Anne entra em contato e solicita que seja retirada aquela matéria do ar porque tem a imagem dela. Como é que funciona isso diante da Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados dá a possibilidade de, a qualquer tempo, Anne, eu, você, não desejar mais que essa imagem esteja vinculada. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados também dá a possibilidade
da empresa apresentar para a pessoa, né, para o titular dos dados, a sua política de que vai trabalhar essa questão. Então, assim, não é simplesmente Anne vem e diz tira do ar porque eu não quero, não. Ela vai vir, ela vai dizer eu não quero a minha imagem vinculada, eu não autorizo. E aí vai ter o setor responsável da empresa que vai entrar em contato com ela e vai dizer a ela tudo bem, mas existe um procedimento que é feito para que isso aconteça. Nós vamos fazer, mas existe um procedimento interno. E aí vai fazer dentro desse procedimento interno. Mas que ela pode não querer a imagem vinculada, pode. Agora, uma discussão mais ampla. Essa é uma discussão que eu não sei se é na Lei Geral de Proteção de Dados, direito de imagem. Normalmente, quando é um agente de segurança pública e ele está fazendo o seu serviço, e a população hoje tem câmera para tudo quanto é lado, Sim, celular. sim, sim. Então tá ali um agente de segurança pública fazendo uma abordagem e aí as câmeras surgem. E aí eu vejo alguns questionamentos de alguns agentes e assim, eu não te autorizo que você me filme. Por outro lado, há uma discussão que se ele é um agente de segurança pública, está em local público e está exercendo a sua atividade por ser um servidor público, naquela atividade em local público, volto a dizer, a população poderia filmar aquele serviço, né, aquela abordagem. Até que ponto isso fere ou não fere a Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que funciona? Apertei. Não. Isso é bem a sua, na verdade, tem coisas que você fala que são bem a sua cara e eu acho isso engraçado. É por isso que a gente é amigo. Mas bem por aí. E que se admira. Obrigado. A admiração vem muito dessas particularidades. O que é que acontece? Sabe, lá no início da conversa, quando eu falei para você sobre legislação vigente, não é só uma questão da LGPD. Sim. Legislação vigente. Eu vou sair um pouco da LGPD para te responder. Eu quero falar sobre o direito digital. Hoje, o direito digital é considerado... nós podemos hoje classificar o direito digital como um longa-manos, ou seja, um braço do direito. Tanto que hoje o direito digital ele está na Constituição. Por quê? Porque hoje, falou em direito, você consegue trazer a vertente do direito digital para tudo. Então, no crime, nós temos os crimes cibernéticos, nós temos o golpe Pix na questão, um exemplo, né? Na questão do direito do consumidor. Se você vai para a legislação trabalhista, as questões trabalhistas, hoje você tem a utilização da LGPD para questionar até onde o funcionário autorizou ou não ser filmado, até onde ele autorizou ou não que os dados dele fossem passados para um colaborador, para uma empresa parceira. Então, dentro desses exemplos, você entende a importância do direito digital. Aí a gente vem para a LGPD dentro da situação que você está falando. Que, né, na verdade, o direito digital dentro da situação que você está falando. Você está falando você está me trazendo um exemplo onde nós teríamos que analisar direito penal, nós teríamos que analisar direito civil, nós teríamos que analisar direito digital. Então, assim, existe toda uma questão. Porque existe uma diferença entre uma câmera na porta da minha casa, um celular em turno gravando o policial e a mulher e o homem e a criança que está do lado, gravando, entende? Sim. Tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Então, não tem como você dizer assim, pode fazer ou não pode fazer. Né? As pessoas elas acabam buscando, vamos dizer assim, construir as suas provas ou as suas defesas, tentando se defender, e no momento correto, vamos dizer assim, diante da justiça, essa coleta de provas e de defesas vão poder ser utilizadas da melhor forma ou não. E aí você vai ter um operador de direito, você vai ter o juiz depois que vai julgar se aquilo cabe naquele momento ou não cabe naquele momento. Entendi. Agora apertando mais um pouquinho.
Já é natural, já é normal, inclusive sendo implantado na Bahia, né? Vou pegar o mesmo exemplo da segurança pública, as câmeras nos policiais. E aí tem um lado que é, se a pessoa que foi abordada, né? Foi abordada por um policial, um agente de segurança pública, seja ele qual for, né? Pode ser um agente de trânsito, inclusive, também. Sim. Ele foi abordado e aquela imagem é levada para o auto de um determinado processo. A pessoa que está sendo acusada, ela pode alegar que não autorizou e aquela imagem, aquilo ali foi feito sem a prévia autorização. Ponto. Pegando um caso, e eu não quero entrar em acordo de questões políticas, né? De algumas sentenças que foram canceladas, vou usar esse termo, não sei se é o termo correto, foram canceladas recentemente no STF porque algumas provas foram, como posso dizer, colhidas de forma ilegal. Um cidadão comum que foi abordado por um agente, ele pode dizer, não, eu não autorizei minha imagem, eu não autorizei essa prova. Como é que funciona isso? Ou a segurança pública tem os seus direitos que eles podem fazer, independente de autorização prévia ou não? Na verdade, essa utilização de câmeras hoje, né, que está sendo implantada na sociedade, ela vem muito não no aspecto de autorizar, não nesse aspecto que você está trazendo. Ela vem muito no aspecto de proteção do direito do cidadão. Então, assim, na nossa Constituição, no nosso Código Penal, existem artigos que vão dizer que você tem o direito de saber a identificação de quem está te autuando. Sim. A câmera, a utilização hoje de câmeras e de gravações, ela vem muito nessa vertente, entende? Por isso que eu digo para você, cada caso é um caso, precisa ser avaliado de forma individualizada e mais do que isso, porque a gente precisa entender as vertentes jurídicas, como elas vão ser utilizadas. Percebe? Entendi. Uma placa numa empresa dizendo assim, sorria, você está sendo filmado, já dá o direito da empresa em dizer, olha, há uma legalidade aqui para eu te filmar? Não. Dá a legalidade à empresa de estar comunicando que, tipo assim, dentro do meu espaço, por uma questão de segurança, é filmado. Porém, você precisa ter cuidado com relação a como você vai utilizar aquela imagem. Terceiros não podem pedir. Não. A utilização, a solicitação, ela tem que ser judicial, ela tem que ser, no caso, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que ser pela Agência Nacional de Proteção de Dados e existe, como eu falei, um processo administrativo. Então, assim, você comunica a pessoa precisa ter ciência de quem foi, de que é a agência que está solicitando, mas terceiros, tipo, eu amiga, eu mãe, eu... Oi? Não. Pronto. Agora, soluções voltando, né, à sua empresa. Sim. Quando a gente contrata agora soluções para contratos, e pegando esse exemplo que eu citei agora sobre ter uma câmera ali, né, isso precisa estar no contrato informando ao colaborador daquela empresa que todo o ambiente, exceto, lógico, lá, banheiro, né, áreas mais privativas, ela está sendo gravado e qual é o objetivo disso? Sim. É importante ter isso em contrato? Sim. Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, uma das coisas que é mais comentado que você vai tanto falar como escutar é a questão do consentimento. Tudo gira em torno de consentimento das bases legais. Então, sim, você precisa comunicar, a pessoa precisa ter ciência de que está tudo sendo filmado e a finalidade dessa filmagem. Entendi. Por exemplo, tem um cinegrafista. Cinegrafista tem aqui o Anderson, que é um Alex também está ali operando. Eles são cinegrafistas. Eles estão atrás das câmeras. Né? Então, não são as pessoas que aparecem. Aí eu quero fazer um making off, que vai aparecer a imagem deles, né, no making off.
eu preciso dessa prévia autorização dele em contrato para isso. Sim. Cancela os making off, viu, gente? Eu não vou repetir, Não o é gesto que eu vi melhor. ali, porque ficou um negócio deselegante. Mas deu para vocês entenderem que foi feito um gesto ali. Eu tenho uma sugestão. Ao invés de cancelar o make-off, vamos fazer Vamos fazer esse contrato. Eu preciso deste contrato. Vamos buscar a autorização dos meninos para Sim. poder botar o making-off na rua, que é melhor. Mas não suspende não, porque são divertidos. Eu quero continuar batendo esse papo, a gente vai ter que voltar, porque a gente, inclusive, ela é especialista do clube de negócio. É um clube eu chamo de um ecossistema, uma comunidade de empresários e empreendedores, que tem o objetivo de aprender cada vez mais, criar melhores relacionamentos e gerar visibilidade. Liane é uma das nossas especialistas e ela fez um workshop com a gente sobre essas informações. Sobre Então, contratos. assim, e ela vai voltar a fazer novos workshops com a gente. Não é um assunto que a gente consegue conversar e finalizar Graças a Deus. em 40 minutos, 50 minutos de bate-papo. Ainda bem. Ela vai precisar voltar, lógico. E eu fico feliz, chocolates e muito mais coisas a gente vai trazendo aqui. Mas assim, para finalizar, qual que você diria de extremamente importante, olhando para aquela câmera? Ainda não é uma mensagem de incentivo, mas de conscientização, ou talvez de veja se na sua empresa tem isso ou aquilo, ou se você se incomoda com isso. Que mensagem você passaria para o empreendedor, para o empresário sobre a questão dos contratos, diante das dores que você tem visto, diante das situações que tem acontecido ultimamente, que pode causar Sim. grandes dores, grandes transtornos a uma empresa? Na verdade, eu vou deixar. Mas já acabou. Você já comeu de coco, você já comeu É porque esse aqui o é Caribe, mania, eu tenho entendeu? mania de comer chocolate. Comercial da garota. Tá vendo? O garoto patrocina a gente. Só um minutinho. Ah, tá. Ah, você quer que eu mostre o chocolate da garota, que é o mania aqui, ó. Fazendo um comercial da garota, tá vendo aqui? Então, Família vai me matar. a mensagem que eu desejo deixar é no aspecto do... Você já parou para pensar até onde você deseja levar segurança para você e para o seu cliente? Até onde você está levando segurança? Porque a análise contratual, o que ela vai trazer, na verdade, é isso. É a segurança para essa relação, para você e para o outro. Eu, Liane, aconselho a que as relações comecem assim. Se tirar um pouco da paz em algum acordo, assina ou não assina? Ou Ei. repensa? Eu repenso. Repensa. Eu repenso e volto para a máxima. O combinado não sai caro para ninguém. Ou eu te convenço, ou você me convence a mudar aquele ponto ali. Normalmente, quando a gente fala em contratos e acordos, é comum da maioria das pessoas fazerem isso na hora da dor. Né? Sim. Que deveria ser algo preventivo. Pensar antes, fazer esses contratos antes, correto? Concorda comigo? Sim. Já Fazer pegou esses alguma dor acordos. que foi irreversível, mas se tivesse feito o contrato antes, seria passível de solução? Já vivi com um cliente uma dor que na verdade não é no aspecto de, foi no aspecto de entender que deveria ter lido o contrato. E aí, resolveu? E aí você tem que viver o que você assinou sem ler. E aí você aprende a nunca mais assinar um contrato sem ler. Mas não é a melhor forma de aprender. É óbvio que não é a melhor forma de aprender. Mas foi a forma que, naquele momento, se viveu. Pra gente fechar, que conselho, Liane, mulher, empreendedora, líder, especialista, posso dizer negra, né, que tem dificuldade por ser mulher e também por ser negra, não é fácil. Sim. E aí, isso é uma abordagem que eu vou deixar para um podcast que vai lançar recentemente na TI TV. Ela volta, tá? Bem claro que aí já é uma outra área, estamos falando aqui de uma outra, tem N assuntos para tratar com ela. Me chamem. Com certeza. Intimo. E eu venho. Que recado você daria para uma mulher, né, diante de todos os desafios,
E também você incentivaria essa pessoa ou não incentivaria a empreender? Mas quais conselhos você daria para uma mulher? Por que que eu falo mulher, gente? Eu não tô querendo ser machista, deixar claro, tá? Não tem nem espaço para isso. Mas a mulher, ela tem uma sensibilidade, né? Mulher tem aquilo que eu costumo chamar de sexto sentido, principalmente com homem. Não, tô dizendo, olha, tem 3 mulheres ali dizendo assim, é isso mesmo, é isso mesmo. Estão todas batendo a cabeça em mim. Mulher tem aquele sentido de dizer assim, normalmente ao marido, ao namorado, alguém assim, não vá. Depois ela diz assim, eu falei. E aí, Mas eu não disse. mas eu não disse. Mas aí pegando esse lado da mulher, que conselho você dá de mulher para mulher sobre isso, né? Empreendam, acreditem. Empreendam, acreditem. Hoje, dentro da coisa do quem é Eliane? Advogada, empresária e empreendedora. E por que essa ordem? Porque eu sou advogada, porque eu tenho uma empresa e eu tenho uma mente curiosa. E essa mente curiosa, essa mente que não para, que está sempre lendo, que está sempre. É que me apresentou o empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo. Mas, assim, o mais importante de tudo é acreditar naquilo que você. Acreditar em você. O empreendedorismo, na verdade, ele Sim. te leva a isso. Ele te leva a acreditar em você. E aí você descobre as suas habilidades. Perfeito. Então, nós, enquanto mulheres negras, precisamos sim estudar e acreditar em nós e seguir, porque dá certo. Hoje a gente erra, amanhã a gente acerta, vai consertando, mas dá certo. Fantástico. Eu anotei aqui, ó. Fiz anotações, entendeu? Tenho anotações aqui também. Foi uma aula, voltaremos a essa aula. E convido vocês não só a seguir a Agora Soluções, Empresariais. né? Qual é a rede social? @agora empresarial. Qual o telefone para contato? 739-9924-2012. Ela falou sorrindo assim, eu vou tentar falar de novo, entendeu? E falar sorrindo do jeito que você falou. E você fez assim, 739, repete, eu gostei dessa. Olha o sorriso que ela tem, gente. Eu tô falando. 739-9924-2012. Liguem, entrem em contato, tirem as suas dúvidas Antes de assinar qualquer contrato, procure Eliane. e leia. Leia todo o contrato. Você vê que no nome dela tem Li? Leia contrato. Ó, gostei. Modificando o marketing, gostei. Gente, Deus abençoe. Até o próximo episódio. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.